Uma das fronteiras mais tensas do mundo entre a Jordânia e Israel. E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Johnny. Eu sou a Camila. Ela. E Deus. Vamos falar desse assunto que eu tenho certeza que em algum momento na sua viagem vai fazer muito sentido. Então já chega deixando o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos e deixa o seu comentário aqui se você já passou por alguma fronteira entre Jordânia e Israel ou se tem o desejo de passar. Ou talvez alguma fronteira que você sabe que você já passou e que é muito tensa também. Deixa aqui nos comentários pra gente. Então vamos direto ao assunto. O primeiro ponto da nossa viagem estamos em Amman, certo? Existem 3 fronteiras em Israel e Jordânia, no norte, a do meio e a do sul. Nós passamos pela do meio, que é a mais perto da capital Amman, capital da Jordânia, que é onde nós estamos, que é a mais movimentada. A do sul e a do norte são mais tranquilas, mas são mais longe. Para você ter uma ideia da onde nós estamos aqui em Amman até Jerusalém, fica 70 quilômetros, é muito perto. É muito pertinho. Então, por esse motivo, nós fomos pela borda do meio, né? Pela fronteira do meio. Exatamente. Que é mais movimentada. E o primeiro passo para chegar até lá é você pegar um táxi. Nós conseguimos uma carona de uma amiga nossa muito querida, então não tivemos esse custo. Mas o custo até lá que a gente ouviu falar é de 20 a 25 dinários de táxi. Lembrando, março de 2025, a cotação de um dinar para um real está entre 8,10 a 8,20. Então, um dinar equivale a R$ 8,20. E nós vamos falar nesse vídeo todos os valores na moeda local, porque como tem diferença de câmbio, não adianta a gente falar, deu 200 e pouco, deu 100 e poucos reais, não adianta, então a gente vai falar na moeda local. Tem uma variação. Então, o primeiro passo da Amman até a fronteira, 20 a 25 dinares de táxi. Chegando na fronteira da Jordânia, gente, só para explicar, existe um ponto na Jordânia, existe um ponto em Israel. Tem que parar nos dois. Todo país que você vai, você dá a entrada e dá a saída. Então nós tivemos que dar saída no ponto aqui da Jordânia e depois dar a entrada lá em Israel. Então, nós chegamos aqui na fronteira da Jordânia, a gente passou nessas mochilinhas pelo raio-x, eles precisam ver se tem alguma bomba, alguma coisa assim. E nisso você faz o pagamento da saída do país. Isso, e aí a gente foi fazer o pagamento da saída do país, que deu 20 dinários para nós dois, 10 para cada. Sair da Jordânia, 10 dinários para cada, certo? Eles carimbam e aí você vai. Para ir até o ponto de Israel, você tem que pegar um ônibus ali dentro da fronteira. Mas o que você achou de lá Muito confuso. Gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, eu acredito que quando vocês tiverem essa experiência, vocês vão dizer a mesma coisa. Ou talvez já tenha melhorado. O sistema de deslocamento aqui, o transporte, seja de coletivo, seja, enfim, de táxi, de Uber, é muito confuso. Muito confuso. E nessa fronteira que nós estávamos, é uma loucura, pra falar a verdade pra você. A gente conseguiu a ajuda do funcionário do ônibus, né? Porque você chega ali e é tudo aberto, é como se fosse não um galpão, mas uma rodoviária desorganizada. Você chega ali e você não sabe pra onde ir. Exato. Aí uma alma bondosa viu que a gente tava meio sem saber pra onde ir, o funcionário da empresa de ônibus e veio ajudar a gente. Então ele levou a gente pro raio-x e depois pra seção lá do pagamento. Pegamos o coletivo, depois pagamos a saída, compramos o ticket do ônibus pra ir até a fronteira com Israel. Entramos no ônibus. O valor do ônibus. Não me lembro. O valor do ônibus é 7 dinares para ir da fronteira da Jordânia até a fronteira de Israel. 7 dinares. Mais 1,50 por mala despachada. Como a gente foi só com mochilinha, não precisamos pagar mais nada. A gente pagou 7 dinares. A gente estava com dólar, a gente pagou 10 dólares. Então você pode pagar com dólar também. Ou 7 dinares ou 10 dólares. Exato, exatamente. E aí a gente foi de ônibus até a parte de Israel. Aí a gente vai dar entrada no país. Porém, antes de entrar em Israel, você tem que ter aplicado pro ETA. Então, antes disso tudo, pegue o seu computador e aplique para o ETA Israel, que foi 25 shekels por pessoa. O ETA é uma autorização de entrada. Hoje em dia tem para o UK, hoje em dia tem para a Europa, todo o resto da Europa, hoje em dia também tem aqui para Israel. É uma autorização que sai a resposta na hora, eles só querem o seu dinheirinho. Então... E tem um controle melhor de quem está entrando e quem está saindo do país. Então foi aprovado na hora, você pagou, você já tem o seu ETA pronto. Graças a Deus, o Brasil, por ter uma diplomacia muito forte, isso é inegável, nós, brasileiros, não tivemos nenhuma restrição, nenhum conflito, nenhuma observação na nossa entrada. Desde quando a gente começou a nossa jornada por todos os países que nós passamos, não tivemos nenhum tipo de observação. Justamente pelo Brasil ser um país muito forte diplomaticamente, não tem conflito, é um país de paz. Então isso ajuda muito o cidadão brasileiro a percorrer por todo o mundo. Isso. E a moeda de Israel é parecida com o real. Então 25 shekels vai dar o quê? Vai dar quase 26 reais mais ou menos. Exatamente. Aí, pra entrar lá em Israel, nossa, todo mundo fala que é muito tenso, eles investigam tudo, e realmente eles investigam.
A gente passou pelo raio-x e uma menina abordou a gente fazendo umas perguntas, ela tava bem séria, assim, fazendo umas perguntas, o que a gente tava fazendo lá, de onde que a gente era, por que tava na Jordânia, por que tava na casa de um amigo jordaniano. Faz perguntas aleatórias para confundir você. Por isso você precisa estar em paz e vai tranquilo. Não, pelo amor de Deus, não minta, em hipótese nenhuma. Se você vai fazer X, fale que você vai fazer X. Não minta, porque se eles pegam você na mentira, eles podem levar você para o interrogatório, ou até num caso extremo, nós já ouvimos falar que eles podem até deportar você para o Brasil, daquela fronteira para o Brasil. Exatamente, aconteceu com um conhecido nosso. Então essa menina fica ali fazendo perguntas. Na hora do balcão, de que você tem que mostrar o ETA, mostrar o passaporte, foi tranquilo. Exato. O moço só perguntou, vocês vão ficar quanto tempo? A gente falou, a gente vai ficar 2 dias e volta pra Jordânia. Exato. E é interessante que lá eles não carimbam, né, amor? Eles te dão papel, porque, infelizmente, por inúmeros conflitos que nós temos no mundo, quando você vai para um país e esse país, na entrada que você faz nesse país, ele olha que você tem um carimbo, você tem uma etiqueta ali do país de Israel, talvez pela política, talvez pela ideologia, talvez pelo algum tipo de conflito, eles vão acabar abrindo uma observação. Podem até autorizar você a entrar, mas vão abrir uma observação, ou, num caso extremo, se for um país muçulmano, eles podem até proibir você de entrar naquele país. Exatamente. Então, eles não carimbam, eles dão um papelzinho. Na entrada deram um papelzinho de entrada, na saída um papelzinho de saída. Exato. Passamos ali na imigração, glória a Deus, aleluia, pegamos um táxi. A chegada ali também é bem desorganizada. Muito confusa. Você tem que sair perguntando para as pessoas e contar com a ajuda das pessoas, Exato. né? Daí a gente pegou um táxi até Jerusalém, que foi 350 shekels. Não é barato. Não é barato. Passamos indo para Jerusalém, tem mais uma guarita, o taxista vai pedir seu passaporte, que ele vai ter que mostrar para soldado. Saímos da fronteira, pagamos esse táxi vai levar a gente até Jerusalém, até onde a gente deseja ir na cidade ali. Só que no meio desse caminho tem mais uma fronteira onde ele pega o seu passaporte, apresenta para os soldados israelitas, eles vão olhar, eles vão analisar. Se eles olharem ali e não suspeitarem de nada, te deixa passar. Se acontecer isso, eles vão chamar você para um bate-papo. O taxista explicou para o soldado da IDF que a gente era turista, então foi tranquilo. Foi bem tranquilo, conseguimos chegar. Sendo assim, chegamos lá onde nós precisávamos chegar. Foi uma passagem por todas as etapas da fronteira muito tranquilo para nós, né? Todo mundo olha, a gente também não tem o que esconder, foi bem tranquilo. Mas existem muitas paradas, muitos interrogatórios, muito tenso, é tenso o ambiente, é muito tenso. Você não pode ficar desrisadinha, você não pode ficar desatento. Você tem que estar atento, centrado no que você está fazendo ali, porque qualquer momento você pode acabar sendo suspeito, acabar talvez pagando por algo que você nem sabe do que é. Então é muito importante que você entenda que você está passando numa fronteira muito tensa, muito militarizada e que você precisa sempre falar a verdade, ter os seus comprovantes, organizado, para não ter nenhuma ressalva, nenhum problema. Algo muito importante que quando você for passar por essa fronteira, talvez você venha de avião, a conversa é outra. Talvez você vá para Israel, vá para Jerusalém pelo caminho que nós fizemos. É muito importante que você tenha tudo exatamente calculado ali no seu roteiro, porque qualquer contratempo que tiver, você tem como se respaldar de qualquer imprevisto. E aí chegamos em Jerusalém, passamos 2 dias, foi incrível. Tem vídeo aqui no canal, assista lá como Exatamente. foi Jerusalém aos nossos olhos. Um lugar incrível. Incrível. E aí o caminho de volta é parecido, tá? Só que para voltar para a Jordânia, a gente tem que ter aplicado visto de entrada na Jordânia antes. Brasileiros têm que aplicar online, certo? Exatamente. Então, antes da gente ir, eu já tinha aplicado para o nosso visto de volta para a Jordânia e a gente pagou 40 dinares cada um. Exatamente. Total 80. Vale lembrar um detalhe muito importante que aconteceu com a gente. Mesmo a gente estando em Jerusalém, passado por todas as etapas, algumas pessoas lá em Jerusalém, eu fui abordado por alguns soldados em algumas entradas que eram controladas. Justamente por eu ser um pouco mais moreno e lá as pessoas são mais branquinhas, então elas olham imaginando que talvez eu seja um muçulmano. Então a gente teve esse questionamento, eu já saco o passaporte brasileiro, aí ninguém fala mais nada. Mas esse controle, você pode perceber que não é só na fronteira. Quando você for, e se você já foi, deixa aqui nos comentários se já aconteceu algo desse tipo com você. Mesmo você estando lá, você está sujeito a ser abordado, a ser interrogado e se eles suspeitarem de alguma coisa, até ser deportado daquele lugar. O que acontece é que para chegar no Muro das Lamentações só entra turista e judeu. E para entrar lá no Monte do Templo só entra muçulmano e turista. Então eles têm controle de quem está entrando nesses lugares para não ter nenhum ataque. Exatamente. Bom, então voltando para a Jordânia, né? O caminho de volta para a Jordânia. Pagamos o visto antes. A volta é a mesma coisa. Do hotel a gente pegou o táxi, mais 350 shekels até a fronteira. Pega o contato do táxi, porque não são todos os táxis que vão até a fronteira. Se você não tiver lugar do carro, não tiver de ônibus, etc.
Então, mais 350 shekels até voltar até a fronteira. Lá na fronteira de Israel, tivemos que pagar a saída de Israel. Temos que pagar para entrar e para sair, tanto da Jordânia quanto de Israel. E Não, no resumo, para vocês entenderem, você paga bastante, mesmo uma moeda sendo bastante desvalorizada, porque Israel infelizmente está em guerra, então a moeda ela equipara ao real, né? Tudo muito caro, então você paga em absolutamente tudo que você for fazer, você vai pagar. A gente vai deixar os valores anotados aqui na descrição do vídeo. Lembrando que estamos em março de 2025 e é a cotação atual. Pode ser que quando você veja, já esteja bem diferente. Então pagamos 450 shekels para sair de Israel. Então passamos ali a fronteira de Israel, pagamos, vamos pegar o ônibus para voltar para a Jordânia. E aí a gente pagou, quanto que a gente pagou? 23 ou 26 nós dois? 26, Shekels. 26 shekels. 26 shekels. E a gente pegou o ônibus para voltar para a fronteira da Jordânia. Na fronteira da Jordânia, eles verificaram o passaporte, viram que a gente já tinha pago o visto e deixaram a gente entrar tranquilamente. Exatamente. E aí, chegando na fronteira da Jordânia, você precisa pegar o táxi de volta para a cidade que você está hospedado. Exato. Mas nisso, um grande amigo foi lá resgatar a gente. E essa foi a nossa rota. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você vai fazer essa rota terrestre, espero que essas informações tenham te ajudado. Esclarecendo, simplificando para você. Se você já passou por esse caminho, deixa aqui seu comentário, qual foi a sua experiência. E se você deseja, fica essas informações tão importantes para qualquer pessoa que deseja ir por esse caminho que nós fomos. Então é isso, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.